Bem, queridos, a paz em Cristo a todos. Mais uma vez é um prazer ter você de novo conosco aqui em nosso podcast Arca Missionária, desta vez alusivo ao 23º Congresso de Adolescentes da nossa IADALP, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, presidida pelo nosso pastor Roberto José dos Santos Lucena. E aqui nos estúdios da IADALP Comunicação, a querida Ana Clara Rocha, que esteve participando aqui, louvando, adorando a Deus no 23º Congresso de Adolescentes. Irmã Ana Clara, seja bem-vinda mais uma vez, à paz do Senhor, viu? Paz do Senhor, pastor. É uma satisfação honra estar aqui mais uma vez. A honra é nossa. E eu quero desde já, mandar uma saudação para o seu pai, o pastor Rocha, a sua mãe que está com você, a irmã Andréia, a Duda, né? A Duda, a Sapeca Duda. Muito bom ter você conosco aqui. Mas eu queria... tivemos aqui em podcasts anteriores falando um pouco da tua carreira, mas o tempo foi muito curto. Eu queria aproveitar esse momento para entender mais um pouco da tua trajetória, tua carreira, tua chamada para o louvor. Explica para a gente como é que foi esse processo. Então, pastor, como eu disse, né, no primeiro podcast, o Senhor ele me chamou desde muito nova, né? Já me marcou com essa chama de fogo desde o ventre da mãezinha. Mas com 3 anos ali eu já ia para a igreja, já ia com a meia-lua, que o senhor sabe bem a história. E aí cantei, ministrei com 3 anos, ia nas igrejas. Eu lembro que o pastor José, saudoso pastor José, ele falava assim, vem cá, missionária Aninha, para cantar. Mas com 9 anos foi realmente esse despertar de Deus em minha vida. Com 9 anos de idade, eu me lembro que a gente estava em um culto e Deus usou uma profeta e falou assim, olha menina, Deus vai transformar essa impetuosidade sua em unção. E o que eu irei fazer ainda esse ano, você irá gravar um CD. E eu me lembro que assim, eu nunca tinha escrito canções, nunca tinha passado na minha mente gravar um CD, nunca tinha passado em minha mente realmente ser usada nessa área do louvor. E aí eu me lembro que nessa mesma época eu estava na busca tão assim fervorosa pelo batismo no Espírito Santo. E nesse mesmo dia que eu recebi a profecia do chamado realmente, da convicção do chamado, foi o dia em que o Senhor me batizou com o Espírito Santo. Essa questão do batismo com o Espírito Santo, você acredita que te impulsionou, te capacitou para essa vocação? Com certeza. Porque eu me lembro que eu sempre fui muito corajosa, né? Sempre fui muito corajosa. Mas quando eu fui batizada no Espírito Santo, quando eu fui realmente marcada por Ele, quando eu recebi realmente, né, como vamos assim dizer, o Espírito, né, se impulsou completamente. O revestimento de poder. O revestimento completamente veio. Ali eu creio que foi entregue a ousadia e intrepidez da parte do Senhor. Porque a nossa juventude, nossos adolescentes são tão corajosos, né? Mas precisamos também dessa ousadia do Espírito e essa intrepidez no Espírito. E eu me lembro que eu nunca tinha pego numa caneta e num papel para compor. E eu me lembro que na outra noite em que eu fui batizada no Espírito Santo foi o primeiro momento em que eu escrevi a minha primeira canção. Você lembra, se recorda? Me lembro. Tem algo pra gente poder Tem, ouvir? sim, Vamos completamente lá. me lembro. Glória a Deus. Me lembro que eu... O nome da canção? Deus eu preciso. Deus eu preciso. Eu me lembro que eu cheguei e falei assim... Deus eu preciso mais que um olhar. Deus eu preciso mais que um respirar. Venha me envolver com tuas mãos, consolar meu coração, Senhor. Consolar meu coração. Aí quando eu fui até onde a minha mãe ela estava lavando roupa nesse dia. Foi logo passar a bênção, né? Mamãe cuidando de casa, irmã Andréia. Aí a minha mãe virou e falou assim, ô menina, esse hino não é seu não. Onde você olhou esse hino? Eu falei, mãe, foi Deus que me deu. Esse processo, eu queria entender esse processo da ajuda dos teus pais, né? O acompanhamento, Deus te dando a graça através do batismo com o Espírito Santo, você já compondo ali, né? Que é uma dádiva de Deus. Como foi esse processo
Dos teus pais contigo, conta aí desses primeiros anos da tua chamada para o louvor. Olha, meus pais são, assim, os maiores apoiadores do meu ministério. Eu falo isso e até fiquei emocionada, né? Porque a nossa família tem literalmente renunciado a muitas coisas. Muitos momentos em família, para viver essa chamada. Para viver esse novo de Deus. Para viver algo que o Senhor tem preparado para nós, que nem a gente estava preparado. É um preparo e uma capacitação no processo. No né? processo. Glória Literalmente Glória isso. a Deus. E a minha mãe foi a pessoa, assim, a mãezinha, principalmente ela que falava dos hinos para eu cantar. Tipo, com 3 anos, né, até 9 anos de idade, minha mãe falava, não, filha, faz assim. Minha mãe não canta, mas ela, assim, sempre teve... Um tato, né? tato. A sensibilidade musical. Muito, ela é muito uma boa ouvinte, né? Ela sempre fala isso, Aninha, eu sou uma boa ouvinte, Aninha. Eu não canto, mas eu sou uma boa ouvinte. Essa posição crítica, né? Claro, sempre pro lado construtivo, querendo o bem. Que bom, sim. importante, né? Então, assim, eu sempre pedi a Deus para que eu ouvisse, né, os conselhos do meu pai, principalmente nessa sensibilidade da minha mãe. Então, na parte musical, principalmente, a minha mãe me incentivou muito. Colocava os CDs, colocava o playback. Não, faz de novo. Não, é assim que tem que fazer. Maestra, né? Com Isso. certeza, uma maestrina ela, né? É, isso aí. Até hoje. Que Até bom, hoje. A minha que mãe bom. sempre tá ali. E meu pai, pastor Rocha, né? Então, meus pais são os meus pastores. Posso assim dizer. Sim, muito bem. Então, eu sou muito grata a Deus. Também tem a minha irmãzinha, que muitas das vezes tem anunciado tantos momentos com a família dentro, né? Com os pais juntos, com a irmã. Mas o Senhor tem nos capacitado. Glória a Deus. Então, meus pais, eles, por serem os meus maiores apoiadores, sonhadores. Meu pai, assim, quando eu estou ministrando, os dois sempre estão, assim, na retaguarda, na intercessão. Eu falo que é a unção do ventilador, né? Sempre tá assim, ó. Vira para cá, Vai pra lá, vira né? para lá. Sempre na intercessão. Muito bem. E sempre ali, quando tem alguma retaliação, ele já vem em peso na guerra e já vai orando por mim. Então, assim... Essa comunhão, essa união é fundamental, né? É uma aliança. É uma aliança. Perfeito. Você Uma falou aliança. muito bem, uma aliança, né? Isso. Ana Clara, com relação a esse processo da ajuda dos teus pais, eu percebo, isso é muito claro nas tuas composições, o embasamento teológico e da teologia pentecostal clássica, né? E eu percebo que você zela por isso. Onde você absorveu isso? Esse cuidado com a teologia na tua música, esse cuidado com a teologia pentecostal clássica nas tuas composições. Onde você absorveu isso? Eu tenho o meu maior exemplo, né? Que é o paizinho, né? Pai. Meu pai sempre muito estudioso. Meu pai prega chorando. Daí o senhor já vê onde é, né? Quebrantado, É uma né? inspiração, Quebrantado. uma excelência nas palavras e principalmente o louvor e a adoração é uma arma, né? Então eu sempre tenho muito cuidado. E algumas músicas, quando eu vou ministrar também, algumas colocações, vamos supor, pronomes, Sim, né? sim. Muitas das vezes em uso de tratamento com o Senhor, eu gosto de mudar. Porque, assim, não estou criticando aqui não, mas vamos assim dizer, quando tem uma música que chama o Senhor de você, eu, particularmente, eu não gosto muito. Entendi. É o singular teu, né? É o teu meu cuidado, singular. a tua porque, relação com Deus. Sim, nós não chegamos num juiz e falamos você, né? Muito bem. Nós falamos o Senhor. Então, a gente nunca vê o salmista, o maior adorador, chamando o Senhor de você, não. O Senhor é o meu pastor, né? O Senhor é o meu rochedo, o Senhor é a minha fortaleza, o Senhor faz os meus pés como da corça. Então, eu tomo muito cuidado, principalmente nesse detalhe. Para alguns, né, pode ser relação com Deus, assim, pode ser que não faça muita diferença, mas para mim, principalmente. Isso é Ana Clara compondo. Isso sou eu, principalmente é na hora da composição, eu tomo muito cuidado. Então, até mesmo, às vezes, na hora da rima ali, eu tomo cuidado. Não, temos que colocar Isso é de justo, acordo né? com a palavra. E uma coisa que o Senhor tem, assim, me despertado muito nesses últimos tempos, que até a canção que eu ministrei aquela vez, que é O Fogo Não Queima Fogo, eu ainda estou compondo ela. Porque eu estou pegando cada parte de cada versículo, cada letra, para que encaixe perfeitamente na melodia. Então vem novidade por aí, né? Tem novidade. Ana, você falou que o primeiro instrumento teu foi a panderola, né? Panderola. O chamado meia-lua, que as irmãs do Congresso de Mulheres usam bastante aqui. Eu fiquei doida, Já- eu tinha que ter trazido a minha. Pois na próxima não esquece, Meu né? Deus. Põe na bolsa para trazer. Mas como foi que iniciou? Foi o primeiro instrumento teu, tá? Mas como é que iniciou essa relação sua com o violão?
Olha, o violão foi a partir dos 14 anos. 14, é 3 para 14. Eu sempre gostei muito, né, de instrumentos musicais, principalmente os instrumentos clássicos. O violoncelo, para mim, era o meu sonho, né, que é aquele violino maior, que a gente fala assim. Para mim, é uma sinfonia, né? E eu peço sempre a Deus que a minha adoração esteja alinhada com o timbre do céu, com o compasso do céu, né? Isso é importante. Com a melodia na sinfonia em que o céu está regendo. E o violão foi um mistério muito forte que eu comecei a aprender sozinha, literalmente. E entra até na confirmação da profecia de ontem. Quem ensinou foi o Senhor. Pois é. E por muitas das vezes, às vezes, eu penso, mas não vou pensar mais, porque a profecia já foi ontem, Deus já falou, né? em estacionar. Por quê? Porque eu sei que eu não toco em um nível tão de excelência, de tão conhecimento, né, teórico. E a gente se cobra muito, né? Se cobra muito, Pois muito mesmo. Mas o pouco que eu tenho entregado. E eu sei que esse pouco vai se tornar, e tem se tornado muito nas mãos do Senhor. Glória a Deus. E quando eu estava aprendendo, eu não ministrava com violão. Eu ministrava ou com os músicos, né, da igreja, ou o famoso playback, né? Aí o violão já te ajuda, né? O violão já me ajuda muito. E aí um dia Deus deu uma visão para o meu pai. Que eu estava ministrando com violão. E enquanto eu dedilhava, saíam rios de águas vivas. Fontes do meu dedilhado. Então, meu pai falou assim, Ana, eu não sei o que é, mas Deus me mostrava você com o violão fluindo rios. Eu acho que chegou o momento de você realmente pegar o violão e não ter medo. E foi aí... Pai profeta, né? Foi meu pai. Foi meu paizão. Glória a Deus. E o paizinho falou assim, você precisa se mover, Ana. Faça se a sua mova. parte. Que bom. E eu lembro que eu falei, pai, mas eu sei muito pouco. Aí meu pai falou assim, Ana, mas o propósito que Deus te chamou está envolvido esse instrumento. Então eu me lembro que a primeira ministração foi lá em Minas Gerais com violão. Eu peguei meu violão, sem sabendo muitas notas ali. O mínimo, né? O mínimo do mínimo do mínimo. E entreguei. Glória a Deus. E ali foi o marco que o Senhor, né? Ana e o violão. Tu lembra do primeira música que você cantou com violão? Lembro. Você tinha quantos anos, Ana Clara? Tinha 13 para 14. 13, 14 anos. Adolescente, né? Adolescente. Ó, foi o primeiro hino esse. O primeiro hino no violão. Ó. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, duas notinhas. Mesmo sem merecer, Deus me ama. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Pois Deus me ama tanto e entregou seu filho pra morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Jesus está falando contigo, viu? Amém. Deus seja louvado. Ana Clara, percebo, você falou comigo no podcast que tivemos aqui do Congresso de Mulheres sobre a questão de uma coletânea sua com os hinos da harpa. E falou no projeto para um segundo, né? Um segundo lançamento com relação a isso. O que é que te motiva, o que fez levar a ter esse cuidado e adorar através do nosso cenário pentecostal? Bom, a resgatar principalmente a nossa essência, né? Uns hinos que são tão profundos, que não precisa de muito esforço. Glória a Deus. Não precisa de muitos arranjos, de muita coisa. São letras tão profundas
E que se nós fecharmos os nossos olhos, parece assim, a própria voz de Deus conversando conosco. O próprio Deus compondo mesmo, ensinando aqueles ministros, aqueles adoradores que escreveram em momentos assim. E todo hino da harpa tem uma história. Pois é. Tem Não todo um foi- contexto, Tem né? uma história. Não foi simplesmente, eu gostei dessa frase, eu gostei aqui e vou colocar essa melodia, não. Tem uma história de oração, uma história, assim, muitas das vezes de perseguição, uma história de perca, Renúncia. de renúncia, Isso mesmo. mas que estão ali. Então, eu gosto sempre de começar as minhas ministrações com os hinos da harpa, para resgatar a nossa essência e a nossa fé realmente primitiva. É isso mesmo, né? Eu vinha ao trabalho com o Josué, meu filho, né? E ele perguntava sobre a questão musical, né? E perguntou, pai, tem alguém que se destaque? Eu disse, meu filho, eu gosto dos hinos da harpa, né? Eu sou bem tradicional, mas é algo meu, né? E você não é diferente. Mas eu queria que você cantasse aí, claro, né? Tem um hino preferido, mas eu queria que você sentisse aí a dependência do Espírito para trazer uma palhinha para a gente de um hino da harpa, Hino da a gente harpa. adorar junto. Bom, no primeiro podcast eu falei do Jesus, o bom amigo, Isso, foi. que esse para mim é sem palavras. Mas hoje eu quero falar sobre a nossa pátria, né? Para mim, o exilado número 36, e é o O hino da preferido mamãe. da mãezinha, não tem. Ele é assim, de uma profundidade que os pássaros podem até mesmo querer nos encantar, né? Esse mundo pode querer nos encantar. Mas quanto mais nós cobiçamos da terra, menos do céu nós teremos. Então, que os nossos olhos possam realmente estar numa esperança que não se vê. Ou seja, se nós esperamos essa esperança que não vemos, a gente com paciência aguardamos essa esperança. O céu ainda não vemos, mas nós fomos feitos para a eternidade. Glória a Deus. E um dia nós vamos voltar para essa pátria. Glória a Deus. Pátria que nos espera. Da linda pátria estou bem longe, cansado estou. Eu tenho de Jesus saudade. Quando é que eu vou? Passarinhos, belas flores querem me cantar. São vãos terrestres esplendores, mas contemplo meu lar, meu lar. O que me dá esperança, irmão Trajano, é que além das perseguições, além do que os meus olhos podem ver aqui, João, ele disse que ele viu a cidade santa e que a árvore da vida estava no meio dela. Ele viu, ele estava ali naquela ilha, abandonado para morrer, mas o Senhor resolveu revelar o céu por dentro. E quando nós chegarmos àquele grande dia em que o Senhor falar, bendito dos meu Pai, eis que a vossa recompensa está preparada. Eu verei aquele que tem os olhos como chama de fogo, os cabelos brancos como a neve. E os anjos olharão um para o outro. Santo, santo é o Senhor dos exércitos. E mesmo nós temos passado por tudo aqui nesse mundo, nós vamos olhar e dizer: seus passos hei de ouvir soando. Mas
mas foi difícil aqui, mas seus passos hei de ouvir soando muito além, muito além, muito além do escuro. Meus pecados foram muitos, muito culpado sou, mas Ele manda estar alerta. Do exílio Nesse clima de adoração, de quebrantamento que estamos diante de Deus, o podcast Arca Missionária é um culto em seu lar. Verdade. Louvado seja o nome santo de Jesus. Me recompor aqui, viu, Ana Clara? Amém, pastor. Bom é a gente sentir a presença de Deus. Aleluia. Irmã Ana Clara, já aqui no 23º Congresso de Adolescentes, o que é que chamou mais atenção? O que é que destacou para você? Principalmente a adoração dos adolescentes, né? Eles com um olhar assim de uma fome, uma sede, O desejo, né? um desejo de querer mais Verdadeiros de Deus. adoradores. Verdadeiros adoradores. Porque enquanto tem uma geração, né, irmão Trajano? Uma geração que tem trocado o banquete do Senhor por migalhas do inimigo, ainda existe uma geração que está despertando. Glória a Deus. E que vai ser usada como verdadeiros pequenos cristos para despertar também essa geração, que muitos já estão perdidos. Enquanto tem, né, o rei Saul enlouquecendo, Deus sempre vai ter os Davis. Enquanto tem o sacerdote ali, Elias escurecendo as vistas, Deus sempre tem o Samuel. Deus sempre vai ter um. Glória a Deus. Sempre vai ter um. Deus sempre vai ter um remanescente. Então, ver adolescentes aqui poderiam estar em todos os lugares, né? Poderiam estar brincando, poderiam estar passeando, mas escolheram estar na presença. De Deus. Escolheram estar, assim, se enchendo, escolhendo a boa parte. Então, o que mais me chamou a atenção foi ver o brilho nos olhos dele ali, assim, em meio à adoração, né? Porque cada adolescente se identifica com alguém, com a maneira em que uma pessoa ministra. Talvez uma menina se identifique comigo. Exatamente. Ou então um jovem se identifique igual, né, com o irmão que estava ministrando hoje, o irmão Jair. Nossa, eu quero louvar igual ele. Não, eu quero louvar igual assim a Ana. Mesmo. Quero ministrar, né, como aquele pastor. Então, como inspirações. Porque eu tenho muitas inspirações. E apesar de estar saindo da adolescência, né, estou entrando na juventude, sempre tive muitas inspirações. Então, poder ver o olhar deles e o desejo de querer mais Deus, para mim isso faz assim... Não tem preço, né? A geração não está perdida. Glória a Deus, está aí os Davis e os Samuels, né? Buscando a presença de Deus. Ana Clara, claro, né? Você passou por esse processo na igreja até chegar hoje a uma jovem na casa do Senhor. Mas para você, qual seria o maior desafio para um adolescente? Você viveu essa época, né? E como o adolescente vai ter a condição de vencer esse desafio? Fala para mim. Eu acho que principalmente vencer as propostas, né? Vencer as propostas. Vencer as propostas que são dadas. Vencer realmente as migalhas, né? Que parece ser tão lindo na hora que nós vemos, mas quando entramos é podre. Não é bom. O caminho é de morte, né? O caminho é de morte. Então, acho que seria vencer as propostas e realmente conhecer a sua identidade em Deus. Porque nós vemos que na adolescência ainda está perdido. O que será que eu sou? O que será que eu vou ser? Então, na adolescência é o momento de criarmos essa identidade, de conhecermos a Deus e sermos um com Ele e nele. Ou seja, de descobrirmos, olha, eu sou uma carta lida. Eu sou pequeno, ainda não sei como que vai ser o meu futuro, mas uma coisa é certa,
Eu confio no Senhor, que há esperança para o meu futuro. Glória a Deus. Então, eu creio que a adolescência é o momento de nós nos enxergarmos como a identidade de filhos e de cartas lidas e de flechas na aljava de Deus. Olha aí. Tá aí o conselho, né? Da nossa jovem Ana Clara, usada por Deus para a glória do seu nome. Ana Clara, dentro do culto que você participou do 23º Congresso de Adolescentes, teve um hino assim que você sentiu mesmo, claro que todos, né? São formas de adorar a Deus, mas um que realmente você viu o mover de Deus? Olha, foi um momento que eu senti muita sensibilidade no mundo espiritual. A sensibilidade. Porque quando nós estamos ali naquele movimento, no vapor, né? Todo mundo já vai num todo, né? Já vai na onda do poder. Mas ontem, principalmente, foi a hora que eu falei do vaso na mão do olheiro. Que eu falei que alguns poderiam até mesmo estar querendo fugir da mão do olheiro. Mas que quando o Jeremias ele chegou, o olheiro já estava trabalhando sobre a roda. E aí foi um momento de quebrantamento. Foi mais para o finalzinho da ministração. Que eu falei, olha, parecia que o Senhor ele me mostrava em visão orações de adolescente. Senhor, será que o Senhor pode me usar? Será que o Senhor ainda pode me amar? Será que o Senhor ainda pode habitar num coração duro, frio, como o meu? Então foi nesse momento, principalmente, em que eu vi o quebrantamento, em que vi o despedaçar da unção, o despedaçar de todas as convicções que cria, né, os embaraços, os nós que a sociedade coloca no adolescente. Você tem que ser assim para ser aceito? Não. Não. Então foi nesse momento, eu quero que você seja aquilo que o oleiro está dizendo que o vaso deve ser. E Deus já moldando, né? E já moldando. Foi Muito principalmente nesse momento que era o hino. Jesus, o Senhor ainda pode me amar? Será que ainda podes me tocar? Será que ainda pode me usar? Tem misericórdia de mim, pois eu não passo de um pecador. E eu fui vendo se quebrantando. Tem misericórdia de mim, pois eu confio no teu grande amor. É isso. Glória a Deus. Mana, estamos chegando aos instantes finais. Eu queria que você deixasse a sua saudação final, ministrasse para aqueles que estão em casa. Muitos adolescentes certamente estão assistindo você agora. Fique à vontade, querida. Olha, quero dizer para você, adolescente, Deus te ama de uma maneira única. E se muitas das vezes você se sente sozinho, lembre, você tem um pai. Você tem alguém que te escolheu. Um Deus que não se concentra na sua capacidade, mas um Deus que sempre verá a sua entrega. E saiba que você foi chamado para esse tempo. Você não nasceu na época errada. Você nasceu para esse tempo, para ser um adolescente avivalista. Um jovem avivalista que carrega as brasas até o altar. Não tenha medo. E que seu maior desejo venha ser conhecer o Espírito Santo. E lembre-se que a maior pregação é a sua vida. Nós somos a Bíblia que o mundo está lendo. Então que a sua vida seja uma oferta agradável a Deus. Ana Clara, muito obrigado mais uma vez por tua participação. Amém. Que Deus te dê muita graça, direcione você em tudo. Leve um abraço para o seu pai, o pastor Rocha, para a Duda e a sua mãe Andréia. E o povo de Abreu Lima já lhe ama muito, viu? Oh, meu Deus, eu que amo muito esse povo. Era um sonho eu estar aqui, né? Menina lá de Minas Gerais, tão longe daqui. E o Senhor me permitiu já na 3ª semana estar conhecendo. E não somente entregando, não somente servindo, mas também recebendo tantos presentes da parte de Deus. Glória a Deus. Então, estar aqui é o cumprimento da promessa, honra do Senhor para a minha vida e um bálsamo. Muito bem. Muito obrigado. Eu queria que você encerrasse adorando a Deus. Amém. Vamos lá. Vou louvar um hino que o Senhor ele me deu, irmão Trajano. Esse foi também com 14 anos. 14. Quero eis-me aqui. Olha, adolescente, né? É adolescente. Ele era assim: ouça a voz do meu amado, me chamando pra brilhar.
reluzir sobre este mundo onde as trevas quer. Traga a voz do meu amado, me chamando pra ser sal, diluir e dar sabor, separar o bem do mal. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui pra fazer a diferença. E além das evidências, escolheu a mim. E eis-me aqui, Senhor, oh, e eis-me aqui pra fazer tua vontade. Tenha total liberdade pra me usar como um canal no sobrenatural. Eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Ana Clara Rocha, muito obrigado, querida, mais uma vez. Obrigada. É isso aí, eis-me aqui. Eu quero encerrar o podcast convidando você para assistir os louvores entoados pela nossa irmã Ana Clara, que está na descrição do vídeo. Você clica, assiste, certamente será edificado e impactado pelo louvor a Deus. Eu quero finalizar com 1 Timóteo, capítulo 4, verso 14, a parte A. Não desprezes o dom que há em ti. A paz em Cristo a todos. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui.